Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, boa noite. Boa noite. Cheguei em cima da hora, mas cheguei. Tirou o pé do chão. Pelo menos, né? Pelo menos um a gente... Bom, primeiro eu quero parabenizar a casa por mais uma ocasião, né, de comemoração, seminário, 18º seminário. Portanto, 18 anos de trabalhos, e eu sempre costumo dizer que só quem está na administração de uma casa espírita sabe como é difícil manter as portas abertas de uma casa espírita, sem apoio de praticamente nenhum órgão do governo, seja de qualquer esfera, né, municipal, estadual ou federal, tendo que muitas vezes mendigar. Antes tinha aquele negócio das notas fiscais, né, que tinha que recolher as notas, aí ficava contando nota por nota, grampeava, botava dentro do envelope, corria lá para o CAB para entregar tudo, para sabe-se lá quando receber uma mixaria. A casa espírita, em geral, ela é sustentada pelos seus frequentadores, né? Pelas pessoas que colocam a mão na massa e colocam a mão no bolso também. Mas enfim, paciência. Pelo menos, de alguma maneira, as portas estão abertas à disposição de quem quiser, de quem sentir necessidade. Vamos lá, vamos ao nosso trabalho, porque a perda de entes queridos, em geral, é o que traz as pessoas às casas espíritas. Eu nunca esqueço de uma ocasião onde eu estava no Lar João Batista, na casa onde eu comecei, onde eu trabalhava. Estávamos num plantão de passe, eu e uma querida amiga, Heró. E aí era um dia... Sabe aquele dia que chove, para, então pouquíssima gente apareceu. Acho que a gente, em quase uma hora de plantão de passe, acho que a gente chegou a atender só 3 pessoas. Quando a quantidade era pelo menos 10 pessoas, né, usualmente. E aí, perto do horário de encerramento, a gente já estava meio que se organizando para encerrar. Chega uma pessoa à porta, nós vamos lá, atendemos, e eram 2 pessoas, um homem e uma mulher, e a mulher chorava de forma copiosa. Ela realmente se esvaía em lágrimas. Entramos, chamamos para entrar, colocamos os 2 sentados, oferecemos em primeiro lugar uma água, né? E aí, quando ela parou um pouco, quando ela conseguiu se recompor um pouco, nós perguntamos, né, o que os trazia na nossa casa naquela ocasião. E ela chegou na frente da gente, assim, de forma taxativa: eu quero receber uma carta de meu irmão. Olha, senhora, infelizmente não é assim que as coisas funcionam. E aí, como vimos logo que não era uma espírita, nenhum dos dois, nós fizemos ali algumas explicações bem superficiais, mas que fossem suficientes para ela entender como é que funciona mais ou menos o processo. E aí a gente foi conversando e nós entendemos que o irmão daquela senhora, ele havia sido assassinado no dia anterior. Ele era empresário, dono de uma pequena rede de óticas aqui em Salvador. Esse assassinato, inclusive, ele foi notícia em tudo que é, inclusive notícia nacional. Aí que eu fui entender o desespero, porque além da perda em si, uma perda violenta. Por isso ela estava daquele jeito. Porque eu tenho certeza que poucos de nós aqui esperamos que algum ente querido, alguma pessoa que
que a gente ama, ela parta de forma abrupta, de forma violenta. A gente imagina que o fluxo normal da vida vá se seguir, né? Diz lá o ciclo da biologia, a gente nasce, cresce, às vezes reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo convencional, mas às vezes as coisas não funcionam dessa forma. Mas, felizmente, onde tudo era desilusão, desespero e falta de possibilidades, chega a doutrina espírita para dizer para a gente assim, não, calma, peraí, tudo bem, as coisas às vezes acontecem de forma abrupta, de forma inesperada, mas, acreditemos nós ou não, nós continuaremos vivos e vivas, nós continuaremos a existir. Podemos não estar visíveis para a maior parte das pessoas, mas continuamos existindo. Nós não vamos perder o afeto que fomos desenvolvendo ao longo de anos com as pessoas ao nosso redor, aquelas que também nos entregaram afetos, e para de uma hora para outra tudo se romper. Então qual seria o sentido de vivermos se da noite para o dia tudo se vai? Qual seria o sentido de viver de uma criança que nasce e com uma semana de vida ela desencarna? Ou de um velho que com mais de 100 anos de vida desencarna? Para perder tudo? Não faz sentido. E é justamente isso que a doutrina espírita nos explica. Só que ao passo que o Espiritismo nos explica por que nós não morremos e por que continuaremos a existir, e mais ainda mandarmos notícias, por isso a senhora foi atrás de um centro espírita em busca de uma carta, alguns de nós entendemos a mensagem de forma equivocada. E o pior, propagamos a mensagem de forma equivocada. Não à toa, a senhora bate a porta querendo uma carta de um irmão que havia sido assassinado no dia anterior. O que é que nós, eu ia dizer em geral, mas acho que as coisas aos poucos elas têm mudado um pouquinho, mas as pessoas acho que interpretavam a ideia de não existe a morte, de nós continuaremos vivos, de nós continuaremos por aqui, mantendo ou não contato, como não se deve chorar. Será? Uma vez eu estava fazendo uma palestra em uma casa espírita aqui da nossa cidade e mais ou menos com 10 minutos de palestra entrou uma moça. E lá, hoje já mudou a estrutura lá do centro, mas antes o salão doutrinário era assim, como era aqui. Você passava da porta, já caía no salão, só que não tinha uma varanda como aqui tem. Então você entrava e já estava no salão doutrinário. Aí essa moça chegou, eu estava assim de frente, a porta ficava de frente, não assim de lado, e ela com o rosto muito vermelho, como quem tinha acabado de chorar. Sentou lá na última cadeira, a palestra continuando aqui, e quando ela sentou, eu não recordo agora o que foi que eu falei no decorrer da palestra, ou o que era o tema, ela começou a chorar novamente. Chorar de forma importante, percebendo a situação e percebendo que as pessoas da casa ou não perceberam ou não se colocaram à disposição da moça. Enquanto eu fazia a palestra, eu fui lá, fui caminhando até chegar nela, toquei no ombro dela e perguntei: eu posso ajudar em alguma coisa? O que é que está acontecendo? Por mais incrível que possa parecer, o que aquela moça tinha para relatar tinha relação com o tema da palestra. Mais um filho assassinado, quer dizer, no caso anterior que eu contei, era o irmão, nesse caso era o filho. Nesse caso, o filho dela foi assassinado por envolvimento com o tráfico. Ela havia, naquele instante, acabado de chegar de uma casa espírita, onde foi contar a sua história,
a casa que ela frequentava, e alguém chegou para ela e disse assim: mas por que você está chorando? Espírito não chora quem morreu, não. Eu repito, aquela moça havia acabado de perder um filho assassinado. Eu fico me perguntando, onde será que a gente está errando? Onde é que Kardec, onde é que Jesus disse ou escreveu qualquer coisa parecida com isso? Onde é que os espíritos benfeitores da codificação mandaram para Kardec qualquer trecho dizendo que o procedimento deveria ser esse? Eu fico com a sensação, às vezes, de que eu estou estudando o Espiritismo errado. Eu devo estar lendo alguma coisa que ninguém lê, ou que ninguém escreveu, talvez, seja coisa da minha cabeça. Eu devo estar com alguma codificação própria, porque parece que não é a codificação de Kardec. Deve estar acontecendo alguma coisa esquisita aí, porque eu não tenho capacidade cognitiva de entender essas coisas. Nós desenvolvemos afeto ao longo dos anos das nossas vidas. Seja a vida mais curta, seja uma vida mais longa, mas de maneira geral, todos nós aqui temos pessoas, e felizmente mais de uma, pessoas que amamos. Mas claro, já sabemos, essas pessoas algum dia vão partir, e podem inclusive partir antes de nós. Como é que a gente faz? Bora discutir um pouquinho desse material que eu trouxe aqui. A vida física, eu deveria até ter colocado ali a palavra física em negrita, em caixa alta, que é para não ter dúvida. A vida física é o intervalo entre o reencarne e o desencarne. Não é assim com todos nós? Ou melhor, não é assim não será assim, porque nós não desencarnamos ainda. Dessa encarnação. Mas em algum momento vai acontecer, que não seja hoje nem agora, e que ninguém tenha pressa. Entre o reencarne e o desencarne nós vivemos. Não é isso? As coisas acontecem. Amamos, nos afeiçoamos, caímos, levantamos, nos tornamos amigos, pais, mães, avós, era avós e avós, né? Ficou ali avós e avós, né? Porque a avó geralmente é mais chegada do que o avô. Isso aqui é viver. A gente acorda com os nossos problemas, e aí no decorrer do dia a gente consegue resolver uma coisa ou outra, aí chega no dia seguinte, acha que agora sim o negócio vai funcionar melhor, e recebe outra pancada, e lá vai você de novo, aí vem o compositor e faz aquela música, né? Reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e já volta por cima, e a nossa vida é assim. No início do campeonato, a torcida do Bahia dava: vamos ser campeões! Olha aí o que aconteceu. Não era nem para ter dito isso. Essa do jabá. Mas estou botando para fora. É um momento catarse. A gente tem problemas nos nossos relacionamentos de qualquer natureza. Relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, relacionamentos com os vizinhos, relacionamento na casa espírita. A gente tem soluções também, porque todos nós aqui conhecemos, ou muitas vezes nós somos as pessoas que oferecemos a mão, oferecemos o ombro, oferecemos ajuda, tocamos no ombro de alguém, perguntamos: alguém que possa ajudar? Nós nos colocamos à disposição na casa espírita para atendimento fraterno. Olha que beleza! Quantas religiões vocês conhecem que tem um serviço de atendimento fraterno? Bem, olha que maravilha! Isso é do Espiritismo. E a gente parece que não se toca das coisas. As pessoas dizem assim: eu estou desesperado por alguma razão, eu preciso procurar uma religião, onde é que eu vou? Aí vai lá na porta do centro espírita. Já pensaram nisso? Aí dá trabalho, tem que estudar. Não quer. As coisas fluem, a vida flui. A gente pensa que em determinada situação a coisa parece
que não será resolvida, a gente acha que não vai conseguir chegar numa solução, mas daqui a pouco os dias vão passando, opa, olha aí, a solução chegou. Eu disse anteontem, no máximo, a um amigo, olha, eu não tenho, nos meus 43 anos de vida, eu não tenho a menor dúvida, isso a experiência me ensinou. O tempo resolve tudo. Isso é viver. Acontece que diante desse quadro aqui, cedo ou tarde, o anjo da morte nos visita. E ele não erra, nem o dia, nem a hora, nem a pessoa. Se ele chegou, ele ou ela, né? Não sei se é no masculino ou se é no feminino. Tem uma série que passou recentemente aí que era uma anja, uma negra linda. Assistiu, né? Pois bem. Não erra. Não, peraí, você está enganado, é ali na porta do vizinho. Não, é você mesmo. E vambora logo que eu tenho outro para pegar. E a gente está preparado para isso? Por mais que a gente estude, por mais que a gente assista e faça palestra, por mais que a gente atenda pessoas no atendimento fraterno, a gente dá passe, a gente atende espíritos na reunião mediúnica, olha que maravilha. Estamos preparados para a morte? Eu tenho um amigo muito querido, e vocês certamente conhecem o nome dele, Adilton Pugliese. Ele diz assim: tem uma hora que é linda para a morte, meu filho. Ele é mesmo? Qual é? Já pensou a gente morrer depois de ter terminado uma palestra espírita? Ele, peraí, rapaz. Depois da sua palestra, da minha mesmo não. Calma. Depois de ter falado de Jesus para as pessoas. Olha que momento maravilhoso. Interessante que alguns anos antes de eu ouvir essa frase dele a primeira vez, não sei se vocês viram, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, eu sei que ele era um espírita conhecido em São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, e ele estava dando uma entrevista em um programa de rádio. De repente ele começou a esmaecer, mas morreu. O anjo não erra o dia, a hora e a pessoa. Ainda bem que ele não sabe. Ainda bem que a gente não sabe. Não disse assim, Jesus, só o Pai sabe a hora. Ah, mas Chico sabia. Chico não sabia. Chico disse que o que foi passado para ele foi que ele morreria em um dia em que a pátria estivesse feliz. Tudo bem que temos poucas razões para estarmos felizes, mas naquele contexto, no contexto de um título de futebol, que é o esporte mais querido e amado de nós brasileiros, imagine um título mundial. Quem? Você tem que idade, minha amiga? 11, você não vai ver nunca mais um título mundial. Mas não é porque você vai morrer, não. É porque essa seleção que está aí, eles não ganham nem campeonato baiano. Imagine Copa do Mundo. Eu tive a sorte de ver dois, 94 e 2002. As vantagens de ter cabelo branco, tá vendo? Mas você, minha irmã, desculpa, mas você não vai ver mais não. Então estava a pátria toda feliz, era o dia, lá foi ele. Mas nós não sabemos. Não temos nem pista. E o que a gente faz? Faz como Raul colocou lá na música dele? Fica sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? A gente deve viver da forma como é possível, com as nossas dificuldades, com as nossas questões. Quando a morte chega para um parente, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, uma pessoa que nos afeiçoamos, é óbvio que é natural que vamos sentir tudo isso aqui, ó. Vamos ficar tristes. Vamos sentir saudade. Olha, se tem uma coisa que machuca a gente, é saudade.
é um negócio que a gente não consegue controlar. Porque às vezes você está triste por alguma razão, aí chega uma pessoa, às vezes sem você esperar, fala alguma coisa e te faz te rouba um sorriso. E naquilo, às vezes a tristeza até vai, mas a saudade é um negócio. Você às vezes está sorrindo e a saudade lhe corroendo por dentro. Está chorando e a saudade por dentro. Nós sentimos a dor da ausência. Imaginem esses casais que passam décadas juntos e de repente um desencarna. Olha, eu tinha um vizinho, seu Hélio, seu Hélio e Dona Elita, né? Era o casal, os dois já desencarnados. Seu Hélio desencarnou em 93. 92, 93. Você era uma criança, um pré-adolescente. Eles tinham 2 cachorros. Seu Hélio já vinha doente, chegou em determinado dia, desencarnou. Acredita em Deus. Não deu uma semana, os 2 cachorros desencarnaram. Sabe o que é isso? Saudade. Saudade. A ausência, a separação abrupta daquele que cuidava dos 2 todos os dias. Eu na minha mente infanto-juvenil, fiquei abismado. Porque os cachorros simplesmente pararam de fazer qualquer coisa, comer, beber, latir, ficaram prostrados até morrerem. E a gente acha, e ainda tem gente que acha que o animal não tem sentimentos, né? Enfim, dê o nome que quiser. A compreensão desse quadro anterior que a gente viu aqui é outra quando percebemos a existência e a imortalidade da alma. E é a isso que a doutrina espírita serve. É para isto que a doutrina espírita serve. Não significa dizer em ocasião nenhuma que por conta de sabermos da existência e da imortalidade da alma, a gente vai deixar de passar pelos processos que a morte nos faz passar, a morte de alguém querido nos faz passar. Tem uma coisa que é importantíssima, qualquer psicólogo vai dizer isso, é nós vivermos o luto. Significa dizer que você também vai morrer para a vida? Não é isso, não se trata disso. É você passar por um processo mais ou menos longo, aí vai depender de cada pessoa, de você viver aquela dor, aquela ausência, aquela dificuldade, muitas vezes. Esse é o processo do luto. Mas também você, depois de determinado período, depois do período necessário, você, opa, tudo bem. A pessoa que eu gostava desencarnou, mas eu estou aqui. Estou vivo, estou viva. Eu tenho um tio que ele ficou 30 anos casado. A esposa dele desenvolveu um quadro de câncer muito agressivo. E assim, em questão de meses, ela foi defiando até desencarnar. Depois de 30 anos de casamento. Fora os anos de namoro. E meu tio, assim como a esposa dele, sempre foram 2 pessoas muito cheias de vida. Eles eram muito ativos na vida pessoal, no trabalho, com os amigos. Eles estavam sempre recebendo gente em casa e saía para passear e não sei o quê, e estavam sempre para cima e para baixo. Principalmente por meu tio, porque minha avó também era assim, né? Meu tio sofreu o processo de perda dele e nós já éramos antes disso muito próximos, muito unidos, né? E depois do desencarne da sua esposa nós ficamos mais ainda, então conversávamos quase que diariamente. O tempo foi passando, um dia
completados exatamente 1 ano e 3 dias da morte da esposa dele, meu tio me liga. Meu filho está podendo falar? Eu disse, posso, sim, foi que houve. Não, veja só, não é nada demais não, é porque eu queria uma orientação sua. Uma orientação? De que, meu tio? Não, porque você sabe, né, eu e sua tia, tal, não sei quantos anos, pererê, parará, e você sabe que desde que ela faleceu, eu não tive ninguém, não quis saber de ninguém, fui viver meu processo, tal, não sei o quê. Só que de alguns dias para cá eu comecei a reparar assim, assado, numa moça, não sei o quê, eu matei. Eu disse, meu tio, vejam como são as coisas, meu tio está, entre aspas, me pedindo autorização para viver. Eu nem deixei ele terminar de falar, meu tio, viva a sua vida. Eu tenho certeza que a sua esposa, agora, de onde ela estiver, ela está comemorando essa ligação. Porque você, muito mais do que eu, sabe como ela era. Ela detestaria te ver assim, prostrado, sem interesse. Viva a sua vida. Achou a moça engraçadinha? Diga a ela que você achou ela engraçadinha, porque se você disser a mim, não vai adiantar nada. Eu não vou chegar para ela e falar, meu tio está afim de você. E ele seguiu a vida dele. Eu estou dizendo que precisa ser assim para todos nós? Não, cada um sabe, Caetano diz, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas que a gente não entre nessa de algum ente querido partiu, a gente parte junto. Que sentido tem isso? Em relação às nossas experiências. A visão espírita sobre a morte, olha aí, não exclui, eu também deveria ter colocado ali em destaque, o sentimento humano e natural de saudade. E nem impede que vertamos lágrimas na despedida. Mas a visão espírita, ela nos conforta e, ao mesmo tempo, nos impele a continuar a nossa vida. Alguma coisa por aqui. Não é o mesmo. Ah, é lá fora? Nos impele a continuar a nossa vida, pois sabemos que quem partiu de retorno ao mundo espiritual também dará continuidade ao seu viver. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas talvez não tenham prestado atenção. Deixa eu fazer uma pergunta meio óbvia aqui. Todo mundo aqui é espírita? Todo mundo? Alguém não é? Se não for, não tem problema não. Quantos de nós aqui, espíritas, lemos a obra Nosso Lar? Mais alguém já leu? Vocês ficaram quietos, eu não é nem questão de ser aprovado ou reprovado, não, porque as pessoas muitas vezes falam mais em Nosso Lar do que no Livro dos Espíritos, né? O filme não falou, não tocou muito nesse ponto que eu vou tocar, não, mas o livro dá uns detalhes importantes. Em Nosso Lar, na obra Nosso Lar, no capítulo 38, quem tiver o livro depois, chega em casa e confira, nós vamos ter contada a história de Tobias. Tobias era um dos benfeitores da colônia, né? Um benfeitor de alta hierarquia. Tobias, quando encarnado, ele teve um casamento, a sua esposa desencarnou. Tempos depois, ele casou novamente. A segunda esposa desencarnou. E depois, quem desencarnou foi ele. Tempos depois. Na erraticidade, primeiro ele encontrou uma, lá em Nosso Lar. Os laços de afeto nunca se perdem.
o afeto que a gente sente por uma pessoa, ele pode até por alguma razão se abalar. Mas perder mesmo, não perde não. Principalmente quando esse afeto ele é positivo e ele se torna o sentimento do amor. Então Tobias, no plano espiritual, encontra com uma das esposas. Lá em Nosso Lar, que ele já tinha uma casa, e passa a morar com essa esposa nessa casa. Tempos depois, ele encontra a segunda. E o que ele faz? Leva para morar na casa com ele e a outra que já estava lá. Olha que maravilha! Um trisal em Nosso Lar. Ivan, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse, isso é heresia. Você quer levar todo mundo para o umbral, vai ser todo mundo obsidiado por sua causa. Peguem o livro e vão ler. Anota aí, capítulo 38. A outra chegar para cair na mesa. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que ali é uma união de promiscuidade, não estou dizendo nada disso, até porque esses detalhes o livro não traz. O livro apenas diz que Tobias, ministro de Nosso Lar, vive com duas esposas, ponto. E é ele mesmo contando a história dele para André Luiz e para Lísias. O que é que eles fazem dessa relação? Não sei, não é da minha conta. A mesma coisa aqui entre nós. Tem a história de Dr. Bezerra também, que ele casou. Isso, ficou viúvo e casou com a cunhada. Aí quando ele contou a primeira mulher dele lá, ele teve essa sensação, né, de reencontro, que ele falou que é indescritível. E aí ele lembrou da segunda que ele tinha deixado. E a outra? Aí a mulher dele falou, a outra a gente vai trazer ela para cá e vamos criar ela como nossa filha. Olha aí. Afetos. Mas lá é diferente. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou indo friamente ao texto do livro. Ponto. O que a gente vai interpretar disso aí fica por conta das interpretações de cada um. Mas o que é que precisa ficar claro aqui entre nós? Gente, o livro dos Espíritos nos ensina isso. O que é que fala, aliás, o texto do Evangelho, quando fala na parentela corporal e na parentela espiritual, eles dizem o quê? Qual é a que perdura? É a corporal ou a espiritual? E como é que a gente, entre aspas, adquire a parentela espiritual? Senão pelos afetos. Essas pessoas que estão partindo e que estão continuando a sua vida na espiritualidade, se por alguma razão elas não reencarnarem antes, elas vão nos esperar. A gente já vai chegar no plano. Aliás, essa é uma das coisas que também é um alento que a doutrina espírita traz. Reparem que coisa fantástica. No momento do desenlace, que como já falamos aqui, ninguém espera ou está preparado, né? Quando a gente abre o olho, geralmente quem está à nossa frente, uma pessoa que a gente ama e que já partiu. Para quê? Para nos receber daquele primeiro choque. O que vai acontecer após isso vai da vida que cada um de nós levamos aqui. Mas nós somos recebidos pela espiritualidade com afeto. Essas pessoas, muitas vezes, elas arrumam formas de nos dizerem que continuam aqui entre nós. Essa semana, não sei se alguém aqui assistiu ou escutou, na segunda-feira agora que passou, eu estive lá no programa Sintonia, né, de Medrado na metrópole. Medrado está viajando e pediu a algumas pessoas que o substituíssem no programa. Uma das perguntas que o pessoal mandou foi sobre ver espíritos.
Aliás, deixa eu fazer um alerta para vocês aqui. Muitíssimo cuidado quando você se deparar com alguém que vai lhe dizer assim: eu estou vendo espírito. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que hoje a quantidade de médiuns videntes que a gente tem por aí, ela decresce ano após ano. Querem ver uma coisa? Quantos de vocês aqui espíritas já ouviram, aliás, já presenciaram ou já souberam de algum grupo espírita onde haja reuniões mediúnicas de materialização de espírito? Ninguém? Já ouviu? Quanto tempo tem isso? É uma reunião que acontece ou uma reunião que já não acontece mais? Pois bem. Sabe por quê? Porque lá em O Livro dos Espíritos, eles já nos explicaram e depois desenvolveram no Livro dos Médiuns que a mediunidade, com o passar do tempo, ela vai ser muito mais intuitiva do que fenomenológica. É muito raro hoje a gente ver materialização, transporte, ubiquidade, então, raríssimo. Ver espírito? Cuidado, com um detalhe: ainda que a pessoa veja, necessariamente o que ela está descrevendo não é o que ela está vendo, porque a mediunidade depende da nossa história, da nossa educação, do nosso aprendizado. A manifestação mediúnica que eu quero ver, não a capacidade mediúnica. Eu já tive casos, por exemplo, de 2 amigos em ocasiões diferentes que viram um espírito que me acompanha com frequência e cada um escreveu de uma maneira. Um escreveu com barba, um descreveu com barba, outro descreveu sem barba. Um descreveu com túnica, o outro descreveu sem túnica. E era o mesmo espírito. Então, muito cuidado quando alguém chega para você todo cheio de emoção, porque o pessoal pode uma presepada, né? Vamos falar a verdade. Ai, meu Deus, mas que espírito lindo está ao seu lado. Ai. Não digo nada a você. Aí, ó. Chorar a perda de alguém faz bem? Sim ou não? Sim. E se eu disser que depende? Depende da razão do choro. O que o seu choro quer dizer? O que o seu choro significa? Se ele significar a saudade, o afeto, a falta que a pessoa faz, se ele tiver esses significados, ok, faz bem. Quem está do outro lado, quem está muitas vezes vendo a nossa saudade, o nosso choro, também vai se emocionar. Ah, que bom! Às vezes a pessoa, depois que desencarna, ela percebe como era querido ou querida por quem quer que seja, que enquanto estava encarnado não tinha essa noção. Aliás, essa é uma sugestão que eu dou a vocês. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que boa parte de nós não fomos criados para falar dos nossos sentimentos. Homens, então, é uma tragédia. Homem para dizer que gosta de alguém é um negócio terrível, imagine para dizer que ama. Filho, falar isso para os filhos? Ai. O dia que 2 homens falarem isso ao mesmo tempo, o teto desaba na mesma hora. Mas não deixem de expressar seus sentimentos. Se você gosta, reparem bem, o que eu estou dizendo em relação a expressar os nossos sentimentos? É você chegar para uma pessoa que você gosta, e dizer para essa pessoa: eu gosto de você. Não é a pessoa que você não gosta, não. Se você puder dizer que não gosta também, diga logo, que aí já fica tudo preto no branco. Todo mundo já entende tudo. Mas é você falar do seu amor
para alguém que você ama. E a gente tem uma dificuldade terrível com isso. Se não treinar, não vai saber fazer. Uma vez eu fiz um desafio, vamos dizer assim, a um público de uma palestra. Olha, o tema era sobre o amor, né? O maior mandamento. Eu disse, não, o maior mandamento não é o amor, não. O maior mandamento é amar. Amor é substantivo, amar é verbo. Verbo é movimento, o substantivo fica lá parado criando teia de aranha. Aí eu disse ao pessoal assim, ó, eu vou dar para você, quem está com o celular aí? Aí uma boa parte levantou a mão, né? Eu vou parar agora e vou dar 10 segundos para vocês pegarem o celular, escolherem uma pessoa na sua lista de contatos que você ama e mandar uma mensagem para essa pessoa, eu amo você, 10 segundos. Pode mandar. Aí o pessoal entrou em alvoroço, aquela agonia, vambora, cadê? 10 segundos. Eu disse assim, depois que... Pessoal, quem conseguiu mandar? Alguns levantaram a mão. Quem tentou e não conseguiu, outras pessoas levantaram. Eu disse, não se preocupem não. Eu só quis testar a intenção de vocês. Quem mandou, ótimo. Quem não mandou, esqueça o celular. Quando você chegar em casa, encontre a pessoa e diga a ela. Alguns anos atrás, no Natal, eu fui em uma livraria e comprei vários cartões de Natal. Cartão mesmo, existe, acreditem, ainda existe. Em cada um, o cartão vinha com uma mensagenzinha, né, já escrita lá, e do lado tinha um espaço para você escrever alguma coisa que você quisesse. Foram 43 cartões que eu comprei. Em cada um desses cartões, eu escrevi uma mensagem de Feliz Natal. Coloquei no envelope. Botei lá o destinatário de 43 pessoas que eu escolhi. 43 pessoas que eu gostava. Fui aos Correios. Coloquei tudo lá. Os cartões começaram a chegar. Vocês não têm noção do tipo de mensagem que eu recebi por causa desses cartões. Porque eu não coloquei o meu nome como remetente. A pessoa recebia a carta, ela não sabia quem mandou. Ela só ia saber se fui eu quando abrisse e lesse. Olha, eu vou dizer a vocês, foi uma das sensações mais impactantes da minha vida. Teve um que disse assim, que o remetente eu não escrevi, né? Não foi com a minha letra, foi de computador. Teve um que disse assim, quando eu abri, que eu vi que era um cartão de Natal, eu tinha certeza absoluta que era seu. Teve gente que me ligou chorando. Olha, foi um negócio assim. Gente, tudo bem, você ir comprar não sei quantos cartões de Natal, depois botar tudo no correio, sei o quê, isso tem um certo custo, né? Mas hoje todos nós temos celular. E não me venham com essa porcaria dessas mensagens, sabe? Você recebe a mensagem e está lá, encaminhada 1 milhão de vezes. Ou seja, você faz parte de um lote, de uma boiada. Você recebeu a mesma mensagem que 1 milhão de pessoas. Tire um tempinho, não precisa fazer tudo no mesmo dia, não. Tire um tempinho no seu dia. Coloca assim, olá, fulano, não sei o que, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Ó, estou passando só para dizer que você é uma pessoa importante para mim. Pô. Vocês vão ver o que isso vai fazer nos dias de vocês. Então, chorar faz bem quando expressa o sentimento de saudade. Mas chorar também pode fazer mal. Em especial, quando expressa um sentimento de revolta com os desígnios de Deus. Ele não tinha que ter ido, e ela não sei o quê, que minha vida agora vai... Aí vai fazer mal, muito mal. O espírito que parte, ele não consegue nem partir. Fica vagando.
Por quê? Porque nós não estamos deixando com que ele parta. Repare quando uma pessoa está internada em um hospital, em um estado assim mais crítico. Repare que a morte dessa pessoa se dá, geralmente, em seguida a um momento de melhora. As pessoas até deram nome para isso, né? Melhora da morte. Por quê? Já se perguntaram? Nós, familiares, amigos, enfim, nós estamos tensos porque determinada pessoa está internada em estado crítico. E claro, quando você fica tenso, você emite vibrações de tensão. Está no ar. E aquilo, obviamente, vai chegar à pessoa que é o objeto da sua tensão. Ponto. Aí chega o anjo da morte. A pessoa, como num passe de mágica, ela acorda melhor do que nunca teve desde que se internou. E a gente recebe a notícia. O que é que a gente faz? Relaxa. Sai a tensão. Agora vai sair do hospital, graças a Deus, não sei o quê. Horas depois, chega a notícia. A gente deixou o espírito partir. Eu não estou dizendo que é errado não, viu gente? Às vezes a gente nem consegue controlar mesmo. Eu só estou explicando por que determinados fatos acontecem e a gente não percebe muitas vezes. Olha aí, ó. Eles que já partiram também sentem a dor da despedida, também sentem saudade dos que aqui ficaram. Nos acompanham e ficam tristes com a nossa tristeza e ficam felizes com a nossa alegria de viver. Olha o que eu falei sobre meu tio e sobre a esposa dele. Estamos ligados através do pensamento e do sentimento e permaneceremos ligados. Tem gente que às vezes diz assim: eu queria tanto receber uma notícia da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, não sei o que já desenganou. Para quê? Para que você quer notícia? Me diga aí. Para matar a saudade. Tá, tudo bem, é uma justificativa. Mas para quê? Você não já sabe que a pessoa desencarnou? Você não já sabe que desencarnando ela vai ter a possibilidade mais ampla do que a nossa de se tornar uma pessoa melhor? Você não já sabe que esta pessoa, de lá onde ela está, ela, se tiver capacidade para, ela está nos vendo aqui, vendo o nosso dia a dia? Por que você quer notícia? E se a notícia for ruim? Como é que você vai ficar aqui? Eu mesmo já pedi notícia de 3 familiares desencarnados. Tem algum tempo já isso. Um desencarnou 4 meses antes de eu nascer, o outro desencarnou em 2003 e o terceiro desencarnou em 2013, quando chegou por volta de acho que foi 2015, 2016. Eu pedi notícias dos 3. Obviamente, até pelo tempo de desencarne, cada um num estágio completamente diferente do outro. Sabe qual foi a surpresa para mim? Nenhuma. Para que notícia? Deixa. Se eles quiserem mandar notícia, eles vão dar um jeito com que a notícia chegue. Seja por uma carta, seja por uma visão, seja por um vulto, né? Como as pessoas costumam dizer, seja por um perfume característico daquela pessoa, seja no sonho. Ocasião tem. Agora, o que não dá é para a gente ficar aqui o tempo todo perturbando os espíritos. Manda notícia de não sei quem. Às vezes o espírito, Dr. Bezerra sofre muito com essas coisas. O pobre do espírito não sabe nem de quem é que você está falando. E você quer que o espírito, só porque ele está desencarnado, ele conheça toda a população espiritual de encarnado e desencarnado. Quem está na colônia e quem está no umbral. Gente, na moral, bora cair na realidade. Bora pensar com um pouco mais de bom senso em relação a como as coisas funcionam. Os espíritos não estão ao nosso dispor não, gente. Eles têm mais o que fazer.
Parece aquele pessoal que marca para fazer o evangelho no lar, bom, pelo menos marcou, né? Poderia não marcar, mas já é alguma coisa. Marca para fazer segunda-feira, 8 horas da noite, faz um mês. No mês seguinte, não, vamos mudar o horário, porque segunda-feira não está dando mais, vamos botar quarta-feira, 7 da manhã. Quarta-feira, 7 da manhã. Dá um mês, não, agora vamos voltar para segunda, só que 9 horas da noite, volta para segunda. Não, vamos botar para domingo. Aí ficam os espíritos do lado de lá, eu imaginando, né? Ficam eles do lado de lá, assim, com a mão na cadeira, olhando para a nossa cara. Quer dizer que a gente é um bocado de vagabundo, que não tem o que fazer. E ainda querem o auxílio desses espíritos. Gente, aí não dá, né? Mude se houver necessidade de mudar. É melhor ficar nessa mudança de dia, de não sei o quê, do que não fazer. Isso é certeza. Agora não pensem que porque está lá no livro dos Espíritos que todos nós temos o anjo da guarda. Beleza, ele é o quê? Nossa babá é? Porque temos espíritos familiares, tá? E o pessoal não vai progredir não, vai ficar só aqui, prostra. Ivan agora quer um copo de água, vamos lá, dar uma água geladinha para ele. Não é para isso que o espírito serve não. E quando a gente desencarnar, repito, não tenho pressa, não precisa ser hoje. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver a mesma coisa do pessoal que ficou aqui. Aí vocês, nessa ocasião, vocês vão lembrar de mim. Bem que Ivan falou. Faz parte dos nossos processos. Né? Falar em água, tem água atrás de você. Eu vim aqui, obrigado. Essa é uma pergunta que está lá em A Gênese. Porque o espírita não deve temer a morte. O espírita não deve temer a morte. Em primeiro lugar, medo é uma emoção básica. Assistiram divertidamente? 1 e 2? Muito bem. Quem assistiu 1 e 2 são espíritos mais evoluídos. A gente nasce trazendo em nós a emoção do medo. Graças a Deus. Porque o medo é um filtro importantíssimo. Inclusive é o medo que faz com que seja racional termos em O Livro dos Espíritos uma das 11 leis que se chama Lei de Conservação. Essa lei está baseada no medo. Graças a Deus. Eu morro de medo de altura. Vocês acham que eu vou chegar em um parapeito alto para chegar lá, sentir tontura e despencar? Não. Agora tenho vontade de pular de paraquedas, vai entender. Por que não pulou ainda, Ivan? Medo. O medo sendo emoção básica, ele faz parte de nós. Em geral, nós temos medo basicamente de duas coisas: do desconhecido e daquilo que nos causou algum trauma. Em geral, nossos medos são assim. Quem aqui conhece, tem toda a lembrança, já que passamos por isso várias vezes, o processo da morte? Ninguém? É por isso que a gente tem medo. É simples. Aquela história lá do avião, né? Chico desesperado, que o avião estava caindo. Que presepada é essa? Eu estou com medo de morrer. Eu posso ir, mas morre com educação. Aí, coisa, como é que morre com a educação? É por isso que a gente tem medo. Porque ao reencarnarmos, nós esquecemos de tudo o que nos aconteceu. Então, esses momentos, para nós, de certa forma, é uma novidade, embora já tenhamos passado por ele inúmeras vezes. A gente não sabe. Será que dói? Será que é rápido? Será que é devagar? E eu vou ficar dormindo? E eu vou acordar? E eu vou para o umbral? Eu vou para não sei aonde? Eu vou para nosso lado? Por isso a gente tem medo.
Diz a obra espírita da codificação que o espírita não deve temer a morte porque ele já tem descortinado todo esse processo. Eu tendo a discordar uma bobagemzinha de nada com Kardec. Por quê? Porque por mais que a gente conheça o processo, nós vamos passar por ele de novo como se fosse uma novidade. Agora, o medo não pode lhe fazer desacreditar de tudo aquilo que eu, por exemplo, estudo há 20 anos. E que com os trabalhos mediúnicos, as ocasiões mediúnicas, eu seria o maior hipócrita do mundo se eu tivesse qualquer nesga de dúvida a respeito da imortalidade da alma. Não dá, gente. Com tudo que eu já vi, ouvi, senti, nesses anos todos, não posso. Aí seria, qualquer coisa diferente disso, seria fruto de uma vaidade sem tamanho. O que podemos agora perguntar? Será possível a realização de um reencontro? Olha a moça que chegou no centro espírita, eu quero uma carta do meu irmão. O reencontro ele vai acontecer, forçosamente. A não ser que quem partiu antes já tenha reencarnado. Aí você não vai reencontrar, vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas se ainda estiver na erradicidade, e no instante que os dois estiverem mais ou menos ali, na mesma condição vibratória e espiritual, vão se encontrar, porque senão não adianta nada a gente passar o tempo que for aqui na Terra, desenvolvendo emoções, sentimentos e afetos pelas pessoas, para depois perder tudo. Não faz sentido. E na doutrina espírita, tudo faz sentido. Vamos nos reencontrar, não tenho dúvidas. Mas o que a maior parte de nós quer é reencontrar agora, aqui, enquanto a gente está aqui. Ah, meu Deus, uma notícia, não sei o que, cadê todo? É para você. Ah, um alerta importante. Ixi, esse é importantíssimo. Esse é importantíssimo. Chico Xavier, ele ficou conhecido basicamente, aliás, ele foi mais conhecido basicamente pelas suas cartas, correto? Pessoas, inclusive, que nem espíritas eram, saíam de tudo que era canto do Brasil e do mundo para ir atrás de Chico em busca de uma carta. As cartas de Chico são de uma confiabilidade tão grande que, inclusive, pesquisem na internet que vocês vão ver, teve carta psicografada por Chico Xavier que foi prova em processo. E o réu foi inocentado por conta de uma carta psicografada por Chico, porque a assinatura do espírito comunicante passou por tudo que foi teste e bateu. Era da pessoa. Então, terminamos de certa maneira aprendendo que na doutrina espírita nós podemos ser consolados pelas cartas que algum médium, psicógrafo, pode nos trazer. Não é assim? Tem acontecido com uma frequência, no meu modo de ver, preocupante. Aliás, deixa eu voltar para Chico. Como era que funcionava aquele processo lá de Chico Xavier? Obviamente, ele não tinha condições de atender todas as pessoas que o procuravam todos os dias. Então, tinha ali precisava ter uma organização. Né? Dentro dessa organização, acontecia-se uma triagem. Não, você, como é que é o seu caso? Você, não, pode ir. Não, você espera mais um pouquinho, dá sua vez para outra pessoa. Então, é como... Vamos imaginar que aqui no centro nós estivéssemos em algum evento, sei lá, festival de tortas. A casa lotou de um jeito que não cabe mais gente. O que é que você vai fazer? Deixa uma parte entrar? Deixa o pessoal comer suas tortas? Ó, pessoal, tem gente lá fora para entrar, a gente precisa de vaga, vamos precisar, sai uma parte, entra outra parte. Uma triagem. Então Chico também, a equipe de Chico, triava as pessoas.
Vamos para cá, para o nosso tempo. Se tornou muito comum em algumas casas espíritas do nosso movimento determinado evento que se chama Cartas Consoladoras. O que é esse evento? Determinado médium vai visitando, vai ficar revezando, né, de casa em casa, de cidade em cidade, assim, olha, dia tal vai ter cartas consoladoras aqui no centro tal. Venham, façam a triagem. Vamos voltar para Chico. Chico Xavier morreu em 2002. A internet, ela começou a se popularizar no ano de 1994, de forma assim muito incipiente ainda no nosso país, porque era tudo muito difícil. Eu acompanhei esse processo todo. Então, para você conectar a internet, em primeiro lugar, você tinha que pagar, você tinha que contratar um servidor de internet. Esse servidor instalava um kit no seu computador, que era com disquete desse tamanho. Sou velho. Depois o disquete foi diminuindo, mas precisava do tal do kit. Aquele kit conectava na sua linha telefônica. A gente nem tem telefone fixo mais em casa hoje. Aí você estava apto a acessar a internet. Para pagar mais barato, o que a gente fazia? Esperava da meia-noite, que o custo da ligação ele caía, né? O custo do pulso caía, aí conectava para ver não sei o quê, porque naquela época, pelo amor de Deus, mal se tinha site. Quando tinha algum site, era site estrangeiro, né? Enfim, 1994. Em 1997, eu fiz estágio naquele que na época era o maior servidor de internet do nosso estado. Diziam alguns até do Nordeste, era a Servnet. Ficava ali no Iguatemi, no Sempre, aquelas torres gêmeas lá. Aquela época ainda tinha essa história de instalar kit e tal, não sei o que, 97. Passado para o ano de 98, começou-se uma preocupação, porque lá nos Estados Unidos, a internet ela estava começando a não ser mais vinculada a um servidor pago. Era internet gratuita. Você conectava lá no seu telefone, fazia a configuração, mas o processo de esperar da meia-noite era a mesma coisa. Você só não pagava mais o servidor. Então, obviamente, o maior servidor do estado começou a se preocupar, porque já aquilo ali ia acabar. Ninguém ia precisar mais dele. 98. Em 2002, quando o Chico desencarnou, a gente não tinha ainda esse acesso à internet. Eu não chegava nem perto do que é hoje. Celular, não tinha nem celular, quanto mais celular com internet. Quer dizer, tinha celular, mas... né? Aquele de abrir assim, você puxava a antena, subia no muro, era uma confusão retada. Vocês lembram, né? O tempo está passando, eu aqui procurando graça. Chico não tinha acesso à internet. Então a triagem de Chico era apenas uma triagem física. A lotação é determinada quantidade, entra determinada quantidade. Mas tem um bocado de gente lá fora, vai ter que esperar. Hoje, esses eventos, quando lhe chamam para fazer uma triagem, eles vão dizer assim: como é seu nome? Vão dar uma ficha. Nome completo, Ivan César Pimentel do Nascimento, endereço, rua, CPF, telefone, não sei o quê. Minhas senhoras e meus senhores, quando você chegar em casa, faça um teste, pegue seu nome completo, bote no Google. Vai aparecer coisa que você nem sabe. Ah, Ivan, eu acho que eu já sei onde você está querendo chegar. Quer dizer que pode ser que esse pessoal que está pegando meus dados para fazer triagem, eles estão indo ao Google pesquisar sobre a minha vida para, a partir daí, escrever a minha carta consoladora. Eu estou afirmando
que a maior parte age dessa maneira. E você, besta, cai. Querem mais detalhes sobre isso? É porque eu não vou lembrar o título agora, mas na Netflix tem um documentário sobre espiritualidade. Eu vou lembrar o nome e vou mandar uma mensagem para você. Depois, quem quiser, me pergunta. Tem um documentário sobre espiritualidade que fala de uma instituição na Holanda, não tem nada a ver com espiritismo, mas são médiuns, que inclusive deu polícia. Por quê? Por causa dessa triagem. Apareceu lá um vovozinho dizendo ao neto: porque o nosso carro azul, não sei o quê. Meu Deus, meu avô, o carro azul, mas meu avô não era nem nascido. Aí a pessoa chega, o repórter chega lá no Google, bota o nome da pessoa que recebeu a carta. Aí sai lá no Facebook a foto do carro azul. Todo dia saem de casa um esperto e um besta. Em algum momento eles vão se encontrar. Adivinha quem vai levar pior? Aí, ó como eles se apresentam, como eu falei. Ó. Sonhos, sensações, intuição, visão, cheiro. Fiquem atentos. Gente, ou ele desconfigurou bem no último. Mas tudo bem. Eis, pra gente encerrar, eis que a perda de entes queridos, na visão espírita, não é uma perda, mas uma despedida momentânea para o reencontro futuro. Mesmo que leve tempo, e tempo é apenas uma convenção, na continuidade da vida imortal. Minhas amigas, meus amigos, todos nós, se já não passamos, vamos passar em algum momento da nossa vida pela perda de alguém que gostamos, que amamos, que temos afeto. Não se preocupem se alguém olhar para vocês e disser assim: mas você é espírita, você vai tirar isso de letra. O que eu estou falando aqui não são coisas que alguém me contou, são coisas que eu vejo. Já parou, todo mundo aqui já parou para se perguntar que o mesmo acontece quando a gente sai de lá para encarnar. E de uma certa forma, a mesma sensação. É um processo diferente, porque como está inclusive em o Evangelho, né? Quando a gente desencarna, a gente está se libertando. Quando a gente reencarna, a gente está se aprisionando. Então, quem está do lado de lá, nossos entes que estão do lado de lá, também vão chorar. Meu Deus, vai ficar preso agora, e a gente vai ter dificuldade, não sei o quê. Só que um outro tipo de choro, porque eles entendem a necessidade do reencarne. Então, eles não tratam isso como uma perda, mas como uma interrupção temporária, se é que realmente vai ser interrompido. Mas quando é o processo contrário, aí é o choro da perda, é o desespero de não ver mais. Mas não se preocupem com o que vão falar para vocês, não. Vivam a sua vida. Gente, trazendo para o popular, nenhum vizinho vai pagar sua conta de água, de luz, vai pagar seu cartão de crédito, não, para querer se meter na sua vida de forma a determinar as coisas, porque você é espírita. Eu sou espírita, mas antes disso eu sou um ser humano, dotado de toda a complexidade emocional e sentimental que qualquer ser humano deveria trazer, porque tem gente que esconde as coisas, e depois mais tarde vai ver o preço que paga por isso. Vivam, apenas vivam. Aproveitem. Por que eu falei aqui no decorrer do nosso trabalho sobre a questão do teste que eu falei, né? Manda mensagem aí para quem... Porque às vezes a gente fica esperando para amanhã, sabe? E quem é que sabe como é que vai ser o amanhã? O que é que a gente sabe como vão ser os próximos 10 minutos? Não sabemos nada. A gente não tem o futuro, a gente tem o presente. E é esse presente que vai determinar o nosso futuro. O que passou já era, a gente não mexe mais. Então,
aos seus entes queridos, ainda encarnados. Façam com que essas pessoas saibam que elas efetivamente são queridos e queridas para vocês. Porque nós não temos nada a perder. Ai, mas eu tenho um parente tão difícil. É o momento dele, é o momento dela. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de mudar absolutamente ninguém. Nós podemos inspirar as pessoas à mudança, mas mudar, a única pessoa que a gente consegue mudar somos nós mesmos. Então, mais uma vez, agradecendo, parabenizando, melhor dizendo, a casa pelos 18 anos de trabalho, de seminário, pelo aniversário, por essas coisas todas que a gente comemora, agradecer a Amália pelo convite. A gente está nessa troca de mensagens aí, acho que desde janeiro, fevereiro, né? É que eu começo cedo. É isso, mas tá certo mesmo, tem que começar cedo mesmo. Ele me liga daqui 6 meses. Não, foi isso mesmo que eu disse. Semana passada mesmo eu recebi uma mensagem de um dirigente espírita me perguntando se eu podia fazer a palestra, era uma sexta e que ele fizesse a palestra da segunda seguinte. Impossível, meu amigo, me desculpe, mas é impossível. Então eu tenho realmente uma alegria, principalmente de estar nesses grupos onde a gente percebe que há ali um esforço maior para que a mensagem não deixe de ser passada, que mantenha as portas abertas para quem se sentir à vontade para entrar. E só para não deixar passar em branco, eu imagino que nenhum de vocês aqui vá poder ir, mas amanhã eu estarei aqui perto, no Instituto Manuel Filomeno de Miranda, às 16 horas, com um seminário Que Tristeza é Essa? Reflexões sobre a depressão e o suicídio à luz da doutrina espírita. Estarei acompanhado de Daniela Neri, e além de palestrante espírita, ela é também psicóloga, vai falar sobre a depressão, e depois do intervalo eu venho falando sobre o suicídio. Um evento gratuito, só chegar lá no horário certo e a gente se encontra por lá. Quem Amanhã é puder. encerramento. Olha aí, tá vendo? Depois do encerramento vocês vão. Obrigado, gente. Que Jesus nos abençoe. Faço. Oremos a Jesus, nosso benfeitor maior, amigo de todas as horas, governante espiritual da mais alta hierarquia para o nosso planeta. A Ti, mestre amigo, agradecemos por mais uma oportunidade que nos foi concedida de estarmos reunidos em Teu santo nome, buscando a compreensão dos assuntos da vida, traduzidos sob a égide da doutrina espírita, para que a nossa compreensão seja mais aclarada e assim facilite que o nosso conhecimento se transforme em ações cotidianas. Obrigado, Jesus, por nunca nos deixar faltar o alento, pelas oportunidades em que sentimos a Tua presença amiga entre nós, nos inspirando aos bons trabalhos, muitas vezes por intermédio dos Seus benfeitores, fazendo surgir em nós os melhores desejos de transformação íntima e pessoal.
pedimos por fim, para que nunca nos deixe faltar a Tua presença. Necessitados que somos, pelas mazelas da vida que nos visitam, que possamos sempre recordar de que, por mais difícil que as coisas possam ser, teremos sempre em Ti a mão amiga a nos resgatar dos problemas da vida, fazendo com que aprendamos e busquemos novos horizontes no nosso progresso espiritual. A Ti, Mestre, os nossos pedidos pelas Suas bênçãos, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela paz que nos ensinaste. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos conduza em paz no retorno aos nossos lares.